Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Estamos então dando continuidade ao estudo dos livros que tratam da trilogia analítica. Nós temos uma série grande de livros de leitura terapêutica, a maioria deles é de autoria do Dr. Norberto Kepp, presidente e fundador da nossa sociedade e da metodologia keppiana de análise, né? E também alguns desses livros são de minha autoria e de outros autores. Nós temos analisado já no programa passado esse livro ABC da Trilogia Analítica, que aqui está, e que vocês então vão continuar seguindo nesta programação, quando nós vamos tratar mais do aspecto da medicina psicossomática trilógica. Aliás, esse é um campo, né, Dr. Kepp, de altíssima especialização que o senhor desenvolveu. Eu particularmente conheci o senhor nesse campo, quando o senhor tinha já o seu trabalho no HC, no Hospital das Clínicas. Foi o professor Medina, que era da Clínica de Ginecologia e Obstetrícia da USP, que me encaminhou o senhor lá no HC e já me disse naquela ocasião, se esse psicanalista não cura um cliente, uma cliente, ele então, essa cliente não vai ter condição de se curar, porque essa metodologia, isso que esse psicanalista faz é uma coisa única no mundo. Então eu fiquei muito impressionada com isso que ele disse e fui conhecer o seu trabalho, inclusive me beneficiei diretamente dele, vários parentes e amigos também se beneficiaram, e aí eu desenvolvi a minha pesquisa no campo da medicina psicossomática. Meu interesse maior foi esse e resultou inclusive nesse livro A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, que eu publiquei depois, um pouco mais adiante, e que já foi traduzido e publicado em 9 idiomas. Está conhecido, bem conhecido, não só pela comunidade científica, mas por muitas pessoas que se beneficiaram da sua ciência psicossomática. O Franz Alexander, ele desenvolveu as teorias freudianas no campo da psicossomática, mas o senhor, então, deu um passo muito grande adiante, porque o senhor introduziu as suas descobertas no campo da psicanálise no tratamento das doenças orgânicas, o que se demonstrou e se demonstra altamente eficaz. Eu escrevi aquele livro lá, A Medicina da Alma, justamente nessa ocasião. Eu tinha lá com o professor Vasconcelos, Edmundo Vasconcelos, cirurgião, tinha um setor lá de medicina psicossomática dentro da clínica dele. E à medida que eu atendia lá os clientes que ele encaminhava, os outros profissionais encaminhavam também, e depois todo o Hospital das Clínicas também encaminhava. Era o professor Decour na cardiologia, era o professor Ernesto Mendes, né, na clínica de alergia, era o professor Medina lá na ginecologia obstetrícia, o professor Sampaio na dermatologia. Bom, em geral, os professores encaminhavam aqueles casos que eles achavam enigmas da medicina e que não tinham cura, seja com medicamentos, seja com tratamento orgânico, né, com operações. E eu mesmo admirava que, conversando com esses clientes, eles adquiriam, às vezes, rapidamente uma cura, como casos, por exemplo, de artritismo, de retocolite ulcerativa, que em geral não tem cura através dos medicamentos, e mesmo casos de alergia, de cefalgia, dor de cabeça, as pessoas tinham uma recuperação às vezes rápida até, de maneira que eu já tinha em Viena, né, já tinha o estudo a respeito desse processo. Depois eu desenvolvi no Brasil esse estudo que eu trouxe de lá, seja a parte psicanalítica freudiana, a parte
do Viktor Frankl, né, a questão da análise existencial, a conscientização, ou do próprio Caruso. Caruso era um conde que veio da Rússia. Ele até havia fugido lá do comunismo em 17 e criou em Viena uma sociedade de psicanálise chamada Arbeitskreis für Tiefenpsychologie, quer dizer, o círculo de psicologia profunda, pois ele colocou Wiener, né, quer dizer, de Viena, e onde ele já colocava questões de filosofia. Então ele dizia que o ser humano adoece porque ele absolutiza o relativo e relativiza o absoluto. Quer dizer, ele torna o que é relativo absoluto e o que é absoluto relativo. Então, a partir daí, eu apliquei esse trabalho tentando unir a questão da ciência, né, da experimentação com filosofia e teologia também. E nós tivemos um bom resultado, porque aí nós aprendemos a lidar com o ser humano assim universal, né? Em todos os aspectos. O senhor sabe, o ser humano, ele não é só experimentação, ciência, algo orgânico, fisiológico. O ser humano é também a filosofia de vida, né? Weltanschauung, como fala na Alemanha, ou na língua alemã. Todo mundo tem uma visão do mundo. Welt é mundo, Anschauung é uma maneira de ver, uma filosofia do mundo. De maneira que esse trabalho nosso visa, então, a união da experimentação com a filosofia de vida, e há também artes, né, a estética, que forma o ser humano integral. Agora, o que é importante é essa descoberta do Freud, veja aí, essa sentença que eu coloquei. Veja que o maior mal é não reconhecer o próprio mal. O que quer dizer isso, né? O maior mal é não reconhecer que a pessoa tem um mal. Então, isso que o Freud descobriu é que ele colocou, infelizmente, mais no aspecto sexual, dizendo que eram ideias indecentes, mais de cunho sexual, que a pessoa escondia. E aí ficava com doenças, seja mentais, neuroses, né? Até doenças, psicoses mesmo, ou doenças físicas. E com isso ele abriu um campo enorme de conhecimentos e começou a mudar a medicina. Ele falava que psicoterapia, né, psicanálise não era medicina, que ele ficaria muito triste se um dia colocassem a matéria dele num setor da medicina, porque é um outro setor, né? Se os senhores examinarem, os senhores verão que medicina em geral é mais organicista, psicanálise, psicoterapia é mais mental. É um outro campo de conhecimentos. Veja um cartaz que eu coloquei aí. Veja que os principais meios de cura, veja lá, primeiramente é por medicamentos, né, que a medicina usa, ou até mesmo o tratamento de choque, né, psicoterapia, assim, no sentido fisiológico, é eletrochoque. Depois veja lá, internações, né, insulinoterapia, até lobotomia. E, em segundo lugar, muitos aconselham, né, exercícios nas águas, né, spa, como chamam, florais, yogas, né, o zen budismo, ou a questões de perfume. Em terceiro lugar, veja agora, a psicoterapia mais séria, então, o uso de divã, face a face, a superficial. Ou então a orientação psicológica. E a psicanálise, né? Tem a freudiana, que é de origem sexual, as teorias, tem a junguiana, tem também a existencial, né, do Viktor Frankl, e aí do Igor Caruso, como eu falei, Tiefenpsychologie.
Então, eu quero dizer com isso, né, que a questão da doença parece que, porque se manifesta mais no físico, é mais evidente, é mais clara na vida fisiológica do corpo, então a ideia é que a doença seria basicamente uma doença do corpo, e não que essa questão do corpo viria de uma outra parte mais importante, que é do sentimento, das ideias, da alma. Que o corpo pensa, o corpo sente. Então, se, vamos dizer, a parte interna tem um sentimento ruim, atinge o corpo, é claro. O sentimento ruim não é só mental. E também o pensamento ruim não é só mental, é também fisiológico. Então eu posso dizer o seguinte, que a origem das doenças, vejam outro cartaz que eu coloquei. Tem, primeiramente, a questão da inveja, né? A inveja é descoberta até por Freud. Melanie Klein desenvolveu muito isso, Bion, que o elemento fundamental que leva o ser humano aos desastres, assim, é a inveja. A inveja o que que é? É o desejo fortuito, o desejo, assim, simplesmente de querer destruir o bem. O ser humano não quer o bem. É estranho isso. O ser humano, ele não quer nem a vida é um bem, ele não quer. Por isso que há suicídio, por isso que a pessoa tem fracasso às vezes nos negócios, no trabalho, a pessoa por isso desmancha, questão de família, questão de amigos, por isso que a pessoa destrói o que não deveria destruir. Agora eu coloquei também a questão da teomania, veja lá, teomania em segundo lugar, que é advinda da questão da megalomania, né, da soberba, da arrogância. Então eu acho, na minha opinião, que esses dois elementos negativos que são a privação do bem, né? Que a inveja é se privar do bem, que a pessoa não aguenta o bem que tem, então rejeita. A pessoa tem tudo na vida, às vezes tem até dinheiro, tem bens enormes, e a pessoa está sempre descontente. Então é uma questão de inveja. E quanto mais bem a pessoa tem, inclusive uma vida incrível, mais a pessoa rejeita. Agora, é claro, rejeita em si própria e principalmente nos outros. E aquilo que eu chamei de teomania, que é ligado à inveja. A teomania é a questão do indivíduo querer ele fazer a vida como ele quer, mas a vida como ele pensa é errada, compreende? Ele nunca vai conseguir fazer uma vida melhor do que o Criador fez. Já voltamos, né, Cássio? Já. Eu procuro descrever melhor o que é a medicina psicossomática da trilogia analítica no livro A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse. Eu acho que nesse livro, lá eu exponho o que é uma verdadeira psicossomática, que Kepp desenvolveu no seu trabalho que ele iniciou no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E lá ele tratou pacientes de todas as clínicas. Eu acompanhei o trabalho do Dr. Kepp no comecinho dos anos 70, já no Hospital das Clínicas, e lá eu percebia que haviam aqueles casos enigmáticos, né? Aqueles casos que eram os enigmas da medicina, tidos como incuráveis, de doenças crônicas, 20, 30, 40 anos sem solução, e eu acompanhava esses casos clínicos sendo curados somente com a psicoterapia integral criada por Kepp. E isso implica num princípio de que essa psicoterapia não usa qualquer espécie de medicamento e nem calmantes. Somente a terapia de Kepp é
totalmente psicossomática, considerando que as doenças têm origem direta ou indiretamente de fatores psíquicos, seja através da ação do próprio indivíduo ou através da ação da sociedade, quer dizer, fatores psicossociais influindo. Então, a única terapia que vê desta forma as doenças começando aí e depois se manifestando no físico é a terapia de Kepp. E o seu tratamento, que é um tratamento somente energético, também é procedido pela psicanálise integral. Inclusive doenças tidas como infecciosas ou de vírus, né, como HIV, que seria o retrovírus, a hepatite C, que também seria considerada como vírus, e tantas outras doenças, autoimunes, por exemplo, elas são vistas e tratadas por Kepp como uma causa eminentemente psíquica, uma energética da pessoa que está deteriorada, seja então por causas assim de estresse emocional ou estresse circunstancial, ou melhor ainda, de uma forma mais completa, as duas coisas. Existe agora uma tendência, aliás, que nós trouxemos, de estudar, por exemplo, outros pensadores, teólogos, cientistas, para ver o que acontece no mundo atual. Então, eu tenho mostrado através desses programas, principalmente na TV comunitária, que o que nós vivemos atualmente é o que o mundo viveu no passado, principalmente esses grandes autores, gênios, né, pessoas que trouxeram uma contribuição para a humanidade e que a sociedade usa e também o ser humano usa dentro de si próprio. Por exemplo, essa questão que é muito neurótica de ser assim, sim e não, a pessoa que não está nem no sim e nem no não, ela aceita o sim e aceita o não, aceita o bem e aceita o mal, compreende? Pessoas que se chamam relativistas, elas acham que tudo é relativo, que pode haver o sim, pode haver o não, pode haver o bem, pode haver o mal. Essas pessoas que não têm uma firmeza no bem, que geralmente ficam doentes e causam doença nos outros, e aceitaram, assim, ideias também que são doentias. Então eu queria mostrar a primeira religião que houve no mundo foi feita por Zoroastro, lá na Pérsia, veja aí, no século VI a.C. Zoroastro deu essa ideia de que havia um Deus do bem, que criou então o mundo espiritual, e um Deus do mal, que seria o Lúcifer, que criou o mundo material. Então sempre deveria haver algo de bom e algo de mal misturados para ver o mundo. Então veja que atualmente muitas pessoas pensam isso e aceitam não só o bem como o mal, achando que está certo. E não como nós dizemos que o mal é privação. O mal é algo que não existe por si. O mal é algo que não existe, que o ser humano quer pôr na vida dele, compreende? É por isso que falam que o indivíduo muito doente pensa que é Napoleão, o indivíduo muito doente, sendo mulher, pensa que é uma famosa rainha do passado, compreende? Ou então que, de certa forma, encarna naquela hora uma criatura incrível que já morreu e que está novamente encarnando essa pessoa. Quer dizer, o ser humano, ele sempre acha que deve misturar o sim com o não para ter o que é certo. E isso veio da primeira religião que houve no mundo. Mas depois o judaísmo e o cristianismo mostraram que não é assim. Principalmente a filosofia. Então há uma relação, né, entre o que os gregos pensavam antigamente, no século VI, no século V, IV a.C., e depois o que os judeus pensavam também antes de Cristo e o cristianismo, que veio trazido por Cristo, né?
Então, o que aconteceu? No final do século XIX, a Alemanha teve, então, um famoso cientista, Emil Kraepelin. Veja a foto dele. Esse cientista, ele que começou praticamente, vamos dizer, ele criou a psiquiatria, né? Ele criou, então, esse novo ramo que é dentro da medicina para tratar as doenças. Só que a psiquiatria ficou muito no fator, assim, organicista. E só Freud que conseguiu desvencilhar um pouco do fator orgânico para ver o fator, assim, mental. Veja a origem das coisas. Veja esse esquema aí, que existe o sentimento, o amor e o antissentimento, né? Que é a inveja, o ódio, a arrogância, o rancor. Existe, em segundo lugar, o pensamento certo, a razão, e o antipensamento, que é a confusão, a inversão e o erro. Existe a estética, o belo, né? E a antiestética, o feio, o horrível, o asqueroso. Notem, então eu quis mostrar isso, que em geral a humanidade pensa que a inveja tem que existir, o ódio, a arrogância, que a confusão, a inversão, os erros têm que existir, que o feio, o horrível, o asqueroso tem que existir, junto com o sentimento bom, com a razão e com a estética. E não que esses elementos negativos sejam a negação da realidade. É por isso que a pessoa cai doente, né? Ela não quer viver no que existe. Ela quer viver no que não existe também. Isso não quer dizer, né, Dr. Kepp, que a pessoa consiga ser uma perfeição. Então, nosso trabalho justamente é com a consciência dessas imperfeições, desses erros, para que a gente possa recuperar a saúde. Isso. Né? Porque essa intransigência com a visão dos erros, isso é mais uma característica de um fanatismo, né? Então, nós temos que ver a parte negativa que nós seguimos. Vamos ver agora as perguntas. A psicossomática da trilogia analítica trata dos clientes com doenças orgânicas em psicoterapia individual e de grupo, pois busca solucionar as causas psicossociais do seu adoecimento, através de meios igualmente psicossociais, ou seja, o sentimento, a palavra e a ação. E são justamente os pensamentos e sentimentos deturpados, inconscientizados, os causadores da doença orgânica. Eu vou ler um trecho que explica isso. Hipócrates, o pai da medicina, afirmou que não existe doença e existe o doente. É evidente que somos uma unidade indissolúvel entre psíquico e físico, com predominância do primeiro, pela sua superioridade. Então o que a gente nota lá no hospital é o seguinte, que quando o paciente chega com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma diarreia, muitas vezes, quando a gente começa a ir mais profundamente na história do paciente, sempre existe um fator causal que tem origem na questão psíquica. Então, isso é generalizado em qualquer doença. Basta mais o médico ter esse conhecimento para poder aplicá-lo. A medicina psicossomática trilógica é uma ciência que já curou milhares de pessoas em todo o mundo e lida mais com o sistema imunológico da pessoa, fortalecendo o sistema imunológico. E é necessário uma mudança fundamental e duradoura na maneira de sentir, de pensar e de agir do indivíduo. Então, após 26 anos trabalhando com essa metodologia trilógica na odontologia, eu percebi assim que os resultados são muito bons, que a recuperação, a reparação no organismo se dão assim muito mais rapidamente e a pessoa não fica somatizando em outras partes do corpo. Bom, para entendermos o que é medicina psicossomática, temos que entender o que é enfermidade psicossomática. Então, enfermidade psicossomática é toda a moléstia, todo o padecimento orgânico de origem psíquica.
Então, evidentemente, o tratamento, se a origem é psíquica, tem que ser também voltado para essa instância, para a psique, para atingir então o corpo. A doutora Cláudia escreve aqui, né, que a psicossomática da trilogia analítica é preventiva, mas também é curativa, pois ela é aplicada em pacientes com doenças endocrinológicas, cardiovasculares, do aparelho respiratório, ginecológico, imunológico, doenças infecciosas, degenerativas, neurológicas, psiquiátricas, com alta porcentagem de cura. Aqui eu tenho o livro ABC da Trilogia Analítica em sueco. Eu vou ler um pequeno trecho que fala sobre o meu país mesmo, mas eu vou ler em português. Os povos mais adiantados, como os escandinavos, por exemplo, preocupam-se em desenvolver a medicina preventiva para prevenir as doenças dentro do possível e não combatê-las depois de instaladas, pois sabem que os métodos médicos tradicionais raramente conseguem a recuperação total dos doentes. Lá na Suécia, muitas pessoas fazem análise através da psicanálise integral e eles têm muita ajuda assim, de prevenir doenças e também curar doenças através da análise mesmo. Eu acho que o único cientista que considera, ou que primeiro considerou, que a doença realmente não tem existência por si só, foi o Dr. Norberto Kepp. Como cientista, ele não é um filósofo, não é um religioso. Na hora que ele trata dos clientes, ele está tratando como um cientista da vida psíquica e das doenças psicossomáticas. Agora, para entender melhor o doente, como tratá-lo, nós precisamos ver o que Kepp entende como doença. Aqui eu menciono o seguinte, que Kepp obteve essa resposta do que seria doença no filósofo Tassiano, filósofo cristão do século II, que explicou a origem do mal como, abre aspas, o mal é a privação do bem, malum privatio boni, mostrando claramente que o mal não tem existência própria. Ele é a ausência, a privação do bem. Portanto, sua existência é dependente do próprio bem. Fecha aspas. Então, aqui nós podemos ver que se nós consideramos a doença como um mal, e ela é um mal, seja o mal da alma ou o mal do físico, ela é a privação da saúde. E esse conceito é fundamental para se tratar de um doente. Kepp, então, alerta para a necessidade de nós conscientizarmos a psicopatologia, as atitudes de deturpação, de omissão e negação ao bem, para que a nossa saúde seja recuperada. As doenças, de acordo com Kepp, foram introduzidas posteriormente à criação do universo, como algo artificial. Portanto, a tendência ou a necessidade do ser humano é voltar à sua natureza, que é uma natureza, na base, sã. Para a gente conseguir retornar a essa sanidade, é preciso também que a gente trate da sociedade. Porque a sociedade enferma do jeito que ela está, ela não pode recuperar nenhum ser humano. Inclusive os tratamentos que são utilizados, tratamentos assim organicistas, tratamentos tradicionais, eles mais adoecem o ser humano do que recuperam, sendo atualmente já considerados oficialmente como a terceira causa de morte da humanidade, vinda de médicos, remédios e hospitais. Como a Cláudia falou, eu gostaria de trazer a seguinte ideia. A neurose, a doença em geral, psicose, seja ela qual for, doença orgânica,
só existe quando, né? Estou perguntando aos senhores, né? Quando é que uma doença aparece? É que a pessoa seja invadida por bactérias, micróbios, essas coisas todas. Mas quando a pessoa rejeita a saúde. Então, nessas descobertas nossas, então a pessoa cai no mal, adoece, só quando ela rejeita o bem. Não é que ela aceitou o mal, ela não quis o bem, então, tirando o bem, tirando a saúde, ela cai na doença e cai no mal. Agora, em geral, né, a sociedade está muito subdividida. Cada um quer cuidar só de um setor. E essa particularização é que torna o ser humano doente. Então veja que é importante ver o ser humano de um modo universal como ele é. Portanto, eu chamei trilógico, né? Ele é esteta, ele é, vamos dizer, verdadeiro na origem e é bondoso na origem. Veja esse cartaz que eu coloquei aí. Quer ler lá, Cláudia? Enfim, não podemos tratar do homem em pedaços. Até hoje, o médico trata do corpo, o psicólogo de alguns problemas de ajustamento social, o padre de seus problemas religiosos, o psiquiatra de seus medos, delírios e alienações, com remédios, choques elétricos e internações e assim por diante. Então, notem que eu quis falar o seguinte, que não pode subdividir, né? Quando trata, no caso aí do religioso, a parte dos sentimentos, né, do amor, por exemplo, teria que tratar também da parte, vamos dizer, filosófica, do que a pessoa pensa, ou então da parte experimental, como a pessoa trabalha, o que ela faz. A mesma coisa aí, o médico e o outro aí que trata da cabeça, o psiquiatra. Então, o que acontece, né? Se particulariza o ser humano, por exemplo, se ele tem um problema de pensamento ruim, esse pensamento ruim atinge também o corpo fica ruim. E o pensamento, que é algo mental, também atinge o corpo e a sociedade. Então, o trabalho também se torna ruim. Veja um cartaz que eu pus aí, que o doente acha que o outro é que perturba o que ele faz. E o outro não pode fazer nada com isso, né? Então, o que eu quero falar com isso, né? Que a pessoa sempre acha que fica doente por uma causa fora, que outra pessoa, que bactérias, que o ambiente. É claro que existe isso também, mas a doença praticamente vem de dentro da pessoa quando ela nega ser aquela autenticidade que ela deveria ser. Então eu coloquei aí os erros da ciência. Veja nesse cartaz. O cientista vê o que acontece e emite uma opinião, que os gregos chamam de doxa, né? Doxa é a opinião. Então, a ciência moderna, em geral, é constituída por opiniões. Opiniões, assim, que não têm relação quase nenhuma, às vezes, com teologia e com a filosofia e com algo mais profundo. Daí os erros enormes, né, que os cientistas assim, cometem em cada campo de estudo. Veja em segundo lugar. Por esse motivo, cada campo de estudo é diferente de outro. Nota, então, o que eu quero falar com isso, que eles não notam, os cientistas, que cada campo de estudo segue a mesma lei, compreende? O mesmo fundamento. Se algo para a medicina é válido, tem que ser válido também para a psicologia, tem que ser válido também para a biologia, para a botânica e para todos os outros campos. A mesma lei que rege, por exemplo, o mundo orgânico, rege o mundo mental, rege o mundo biológico. A mesma lei rege o universo. A mesma lei é a lei para todos. Veja em terceiro lugar, que a psicologia moderna é mais uma fisiologia, né? Que atualmente quer estudar o ser humano através do corpo, através de, por exemplo, recompensa e castigo, behaviorismo, né? Por exemplo, o indivíduo age bem, então dá uma recompensa, como faz com o urso.
ele faz um exercício lá no teatro, então dá um mel para o urso. Ou então, como um cachorro, né? O cachorro pedala uma bicicleta, então dá um pedacinho de carne. Mas o ser humano não é assim. O ser humano está num nível superior a isso. Então, a psicologia, a parte mental está muito ligada à parte orgânica erroneamente. Então vamos ver agora as perguntas. Não, a doença não existe por si. Como a doutora Cláudia já explica no livro, né, ABC, é que nós agimos, sentimos e pensamos contra a natureza humana. E isso ocorre desde a primeira infância. Somos grandemente influenciados negativamente pelo ambiente, a família, a escola, a sociedade. A criança geralmente imita os modelos de comportamento neurótico das pessoas às quais ela está mais ligada e nos quais tem mais confiança. Então, por exemplo, a criança que ela é criada num ambiente que se vê vantagem na doença, ela acaba adquirindo também esse hábito. Então, muitas vezes a gente vê no atendimento analítico das crianças que a criança quer adoecer, e adoece mesmo, fisicamente, quando ela não quer ir na escola no dia seguinte porque ela teve um problema lá, ou quando ela quer ganhar um certo brinquedo, porque doente ela vai ser mais mimada e vai conseguir, ou mesmo quando ela quer que os pais cheguem em casa mais cedo, ter mais atenção. Como eu falei anteriormente, não existe a doença, mas o doente. Exemplificando, só vai existir uma úlcera, por exemplo, num estômago são. Só vai ter uma pessoa com uma cardiomegalia num coração que já foi são anteriormente. E assim por diante. Porque a pessoa em si, né, quando ela nasce, a maior parte das vezes ela nasce com todo são. Agora, durante a vida, por não perceber os problemas emocionais, ela vai desenvolvendo uma doença ao longo do tempo, ou às vezes pode ser repentinamente. Então a doutora Cláudia fala isso em seu livro. E para existir o doente, primeiramente precisa haver o indivíduo são, que se tornou doente. As doenças seriam uma negação da saúde. Aqui tem um trecho no livro da doutora Cláudia Pacheco que explica isso. Acredita-se que as doenças tenham causas endógenas, que seriam vindas do nosso organismo, ou exógenas, vindas de germes e vírus do meio ambiente. Mas não percebemos que a maioria das doenças advém de problemas psicossociais. Eu posso dar exemplo na área de odontologia, que seria a cárie dentária, porque quando os dentes nascem, os dentes são saudáveis, né? Não tem nenhuma cárie. Depois nós criamos a cárie. Então, eu gostaria de ler um trecho a respeito disso. A doença é uma maneira de sentir, pensar e agir contra a nossa essência boa, bela e verdadeira. Caso contrário, fizéssemos o que fizéssemos, não sentiríamos angústia, depressão, não sofreríamos e não ficaríamos doentes. Eu acho que esse trecho ele é fantástico para marcar que realmente a doença não é uma coisa que existe. A doença é uma coisa que nós criamos. Quando nós vamos de encontro, nós vamos contra ao que existe de bom, à verdade, ao bem, nós criamos a doença, né? A doença não é uma coisa que tem existência própria. Eu acho que isso é bem explicado aqui. Então, o que causa a doença, a doutora Cláudia explica aqui, que seria o seguinte, que é a conduta do ser humano, né? Uma conduta de alienação, de psíquica, principalmente de raiva, de inveja, de soberba. Então, por exemplo, ela escreve aqui, o ser humano acredita que a honestidade é para bobos e que a desonestidade seria para os espertos. Que o poder é a felicidade e a humildade seria humilhante, que os arrogantes são fortes e os bondosos e simples seriam fracos, e que o amor faz sofrer e o ódio nos protege, que a alienação liberta e o trabalho escraviza. Então vejam bem, o ser humano, por causa dessa conduta, ele cai na desonestidade, na patologia do poder, na soberba, arrogância, no ódio, né? E também na alienação. E deixa de usufruir do benefício que traz a honestidade, a humildade, o amor, a bondade
e principalmente o trabalho realizador. A maioria das orientações psicológicas vê a causa das doenças em fatores que extrapolam a vontade da pessoa. Então, ninguém quer ser doente, normalmente se pensa, né? Então, colocam a causa em fatores vindos do organismo ou da natureza, hereditários, ou fatores inconscientes, fatores que a pessoa não tira nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade, são impulsos vindos da natureza psíquica, ou da sociedade, da família, dos pais somente, né? Que nós seríamos um fruto infeliz da neurose dos nossos pais e da sociedade. Bom, Kepp não vê bem a coisa assim, ele vê a origem da vontade invertida, a causa da doença. Agora, principalmente, mas ele vê também a sociedade como fruto dessa vontade doente, invertida, arrogante do ser humano. A sociedade em si também é um fator muito neurotizante. Então, o que fazem os tratamentos geralmente é tentar adaptar a pessoa a essa sociedade, à estrutura social, ao seu emprego, à sua família, às instituições, aos tratamentos tradicionais, à ciência tradicional, o que faz com que a pessoa entre num estado ainda maior de aflição. Ela tem a necessidade de se corrigir, de corrigir os sintomas, de se adaptar, de aceitar a vida, a sociedade como é. E a gente vê que a sociedade como ela serve aos interesses ruins da humanidade, a corrupção, a exploração, a própria maldade, a mentira, a máscara. E isso dá muita aflição à pessoa. A cura vem do reencontro do ser humano com sua verdade, com o seu interior, com a sua realidade. E isso não pode ser atingido sem esse conceito de que o indivíduo ele é livre e responsável pela sua vida e pelo seu futuro. Quando eu digo que o ser humano é livre e responsável, ele é livre e responsável, inclusive, para mudar a sociedade do jeito que ela se encontra. Porque da maneira que nós vivemos, nenhum ser humano é livre para realizar o bem. Se uma pessoa quiser realmente ser livre para fazer o bem para o próximo, ele vai ter muita dificuldade. Ele vai ser obrigado a servir as estruturas de poder que são muito patológicas. Portanto, a modificação da sociedade também é uma responsabilidade do ser humano. Eu vou mostrar agora um quadro onde eu tento explicar assim de modo geral, né, a origem fundamental das doenças que se baseia nesse sentimento de inveja que é chamado de pecado original, né? Agora, notem o seguinte, isso é muito importante. Inveja é quase impossível de sentir. Quando eu falo, a pessoa tem inveja, quer destruir, vamos dizer, os bens do próximo, os próprios bens, né? A pessoa destrói, a pessoa não percebe. Por quê? Porque inveja significa alienação e não, videre, né? Não ver. A inveja, então, é um processo de alienação. Com muita inveja, a pessoa não vê nada. Então, se a gente fala que a inveja está na base de todos os problemas de toda a humanidade, aí até é uma questão de fé. Então, a pessoa tem que acreditar, por exemplo, que tem o pecado original. Se tem, como fala, né, a parte espiritual, então a pessoa tem inveja. Porque se não tivesse inveja, como a mãe de Cristo, Nossa Senhora, né, que ela não tinha o pecado original, então a pessoa também não teria inveja. Quer dizer, os únicos seres que passaram na Terra sem o pecado original, sem inveja, é Cristo e Nossa Senhora. Então veja esse esquema que eu fiz. A inveja está lá à esquerda, lá embaixo, olha lá. Então tem uma flecha, né? A pessoa tem inveja, então o que acontece? Ela censura,
quando a inveja se manifesta. Então ela não quer ver que tem inveja. E censurando, o que acontece? A doença lá em cima. Lá. E qual é a doença? É a psicose, a doença mental, é a neurose, né? A desadaptação social, psicológica e as doenças físicas. Então, o que acontece nesse caso? É que o ser humano, ele tem inveja e quanto mais inveja ele tem, menos ele percebe. Agora, quando vai diminuindo, né, a tonalidade da inveja, ou o quanto de inveja ele tem, então aí ele começa a perceber. É muito importante o ser humano conscientizar a inveja para ele ter saúde. Por quê? Porque o ser humano, dentro dele, tem um verdadeiro monstro de inveja. Veja esse esquema feito pelo médico Stevenson, aliás, ele era um escritor na Inglaterra, que ele escreveu o livro O Médico e o Monstro, né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Olha lá, ele mostra na literatura, na frente está o Jekyll e atrás o Hyde. Quer dizer, como se fossem duas pessoas numa só. E nós somos assim, viu? Só que esse Mr. Hyde pode ser o mais escondida ou menos assim relevante na vida da pessoa. Agora, o que acontece? Veja, Aristóteles, ele cometeu muito erro ao dizer que todo conhecimento, aí é a foto dele, quer dizer, a imagem, né, tirada de uma estátua dele. O erro dele foi achar que tudo vinha dos sentidos, compreende? E aí a ciência moderna acha que se não for algo palpável, visual, auditivo, gustativo, então não haveria. Então, na história da civilização, outros seguiram esse exemplo, esse erro de Aristóteles. Veja aí este outro cientista colocando, por exemplo, a energia vindo da matéria. O Einstein, né? Ele achava que a energia é produzida pela matéria e não que a matéria é produzida pela energia, ou melhor, matéria é uma energia, é a manifestação energética, mas só de modo material. E a menor energia que a pessoa tem é material, a maior é a mental. Por isso que a pessoa carismática, por exemplo, atinge uma multidão muito grande de pessoas. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte na questão da vontade, né? Veja um cartaz que eu coloquei, que o homem, quando quer realizar a própria vontade, como ele é um ser invertido, ele então, invejoso, ele realiza o mal. Então, se o ser humano não tivesse vontade, ele estaria realizando o bem. Que a maneira dele realizar o mal é pela vontade. Eu gostaria de rapidamente mostrar mais uma foto aí de uma máquina construída pelo Tesla. Veja, isso é a livre energia, ele captava energia lá em cima, naquela torre, né, naquela coisa redonda lá, energia do espaço, e jogava nos carros que passavam embaixo. O carro construído para captar essa energia. E o ser humano é assim. Lá em cima seria a cabeça, né? No ser humano, que capta energia lá divina, ele chama energia escalar, e isso alimenta toda a vida do ser humano. E os animais são assim, e praticamente o mundo é assim, né? E é claro, né, que por causa da inveja que os poderosos têm, os poderosos do money, né, do dinheiro, eles não deixam o ser humano ter assim uma energia livre, porque aí eles perderiam o poder. Então vamos ver as perguntas agora. Então, a questão da vontade é fundamental no processo de cura da pessoa, né? Como a doutora Cláudia menciona, embora Kepp considere a influência do meio como a principal causa atual das neuroses, na psicoterapia ele dá ênfase à responsabilidade individual, ou seja, ao uso que a pessoa faz de sua vontade, tanto no que se refere ao seu comportamento,
como na maneira que se relaciona com a doença social. Então, isso nós podemos observar também na psicoterapia individual. Quando a pessoa consegue chegar lá, identificar os sentimentos e pensamentos nocivos que ela carrega e que estão, no caso, causando alguma doença física mesmo, então ela precisa começar a reverter aquele processo doentio. Então, frustrando, se controlando, principalmente contrariando as vontades invertidas que tem. Essa é a única maneira de o indivíduo ter uma cura verdadeira, porque se ele não fizer isso, ficar mais em meios artificiais como medicamentos ou coisas que não vão levar ao próprio interior dele, a doença vai retornar. Então, por exemplo, quando os clientes vão no nosso consultório, e mesmo aqueles que têm uma alta incidência de cárie, eles são orientados a ver essa questão da vontade, porque que eles querem adoecer, ter cáries dentárias. Aí eles são orientados a controlar os vícios, que está tudo ligado à parte emocional, angústia, ansiedade, excesso de açúcar, o fumo, o álcool, ter bons hábitos de escovação e também, principalmente, controlar as emoções negativas, as emoções ruins, que é a raiva, a inveja, o excesso de medo. E controlando isso, eles vão ter uma saliva melhor, uma saúde bucal. Muitas vezes a pessoa pensa que ela quer ter saúde, mas inconscientizada, ela não quer. Através da análise, a pessoa percebe isso, pode perceber isso. Então, percebendo, aceitando essa consciência, ela sara. Esse trecho aqui explica sobre isso. Se temos uma dor de cabeça, uma úlcera, ou qualquer doença, se sentimos angústia, depressão, é porque, mesmo sem perceber, estamos usando a nossa vontade de maneira invertida, no sentido de deturpar, omitir ou negar a realidade. Então, queria colocar no final uma sentença muito importante para os senhores verem. Veja aí, nada é conhecido se não for amado. Eu falo que todo conhecimento, a sabedoria, tudo que a pessoa faz e sabe, vem do afeto, vem do amor. Então é o amor que cura. Isso. Até a próxima. Até.